Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Você que gosta do assunto, que trabalha com temas ligados à água, sempre tem informações interessantes nesse nosso canal, porque a gente traz pessoas que se dedicam e que têm informações muito legais. Vocês conseguem ver que o campo de quem trabalha com água é imenso. Muitas vezes as pessoas que trabalham em áreas até muito próximas nem sabem que outra pessoa está trabalhando. Então, a gente tenta cumprir um papel de mostrar vários dos trabalhos dos profissionais que estão fazendo coisas muito legais aqui no Brasil, para que as pessoas conheçam. E se você gosta de água e pensa em estudar, vai nessa, porque é um tema que só vai crescer. A água precisa ser cuidada e precisa ser cuidada bem. E tem muita coisa para se aprender e muito com o que trabalhar. E hoje eu tenho o prazer de trazer o meu grande amigo Didier Gastmans aqui. Ele é um pesquisador, ele é geólogo, doutor em geociências e meio ambiente. E atualmente ele é pesquisador do Centro de Estudos Ambientais da Unesp no campus de Rio Claro. Ele é coordenador do Laboratório de Hidrologia e Isótopos Ambientais, LARIA, ou LARIA. Eu não sei como é que você fala isso aí, Didier. Depois você fala para mim. LARIA é melhor. LARIA é melhor. É. Ele é coordenador também do Programa de Pós-Graduação em Geociência e Meio Ambiente do IGCE da Unesp de Rio Claro. Esse último cargo eu não tenho muita satisfação, porque dá muita dor de cabeça. Mas parabéns, porque mereceu chegar nessa posição. Vamos lá, Didier, conta para a gente aí quem é o Didier, conta um pouco da sua trajetória, como é que você foi parar na hidrogeologia, por favor. Bem-vindo. Bom, Everton, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer a gente conversar. Faz tempo que a gente não se vê pessoalmente, as oportunidades espero que voltem em breve. E o cargo da pós-graduação acho que é um pouco da consequência daquilo que a gente vem fazendo há algum tempo na universidade e acho que faz parte também do aprendizado, né? Como funciona a administração, então acho que a gente tem que passar por isso também. Bom, vamos lá. Como é que eu vim parar na hidrogeologia? Eu costumo dizer que quando eu me formei em 1987, eu tinha feito uma carreira dentro da universidade, trabalhando sempre com rocha dura, tinha feito estágio em mineração, tinha trabalhado na Votorantim, com ouro na Bahia, com chumbo aqui no Vale do Ribeira, e eu queria trabalhar com mineração. Eu acho que o que me levou para a água subterrânea foi uma gravidez indesejada. Porque quando eu me formei, minha mulher acabou ficando grávida e no fim dos anos 80 a situação no Brasil não era muito boa. E o primeiro emprego que apareceu foi na Corner. E eu fui trabalhar com perfuração de poços em São Paulo. Eu precisava desse emprego. E eu acho que o primeiro banho de lama que a gente toma, a gente nunca esquece, né? E eu acabei ficando nessa área de hidrogeologia desde então, né? Trabalhei quase 15 anos na iniciativa privada, depois eu vim para a universidade para fazer o doutorado e acabei ficando na universidade. E ainda em relação a esse o porquê de estar aqui, é bem engraçado, porque eu sempre dizia que tinha duas coisas que eu não ia fazer na minha vida. A primeira era voltar para Araraquara, para a cidade onde eu nasci. E a segunda era trabalhar com água. Então, eu acho que a gente nunca pode desejar o que a gente não quer fazer. A gente tem que desejar alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Eu moro em Araraquara, trabalho com água e sou bastante contente e satisfeito com isso, né? Com as duas coisas, né? Com as duas coisas, exatamente. Muito interessante, muito interessante. E, olha, uma sorte que você tenha ficado com água, você faz um trabalho muito legal, acabou, e dá para ver que você gosta do assunto, porque fazer bem sem gostar é mais difícil, né? Isso com certeza. Fala para a gente, você está no CEA, né? Eu já participei do CEA aí quando você entrou, foi muito legal. Conta para a gente o que é o CEA na Unesp, né? O que é esse centro, quais as atividades que ele desenvolve, como é que funciona? O CEA, ele é o que a gente convencionou chamar aqui na Unesp como uma unidade complementar. Então, é uma unidade que tem a função de agregar diversos pesquisadores de diversos campos
com um objetivo ou com um foco de pesquisa em um determinado tema. O CEA nasceu há 25, quase 30 anos agora, com um foco muito na questão da ecologia e da gestão dos recursos hídricos superficiais, quando a professora Sâmia montou o CEA. E hoje, atualmente, nós estamos em 2 pesquisadores do quadro fixo e várias pessoas, vários pesquisadores voltados para essa temática ambiental. Então, eu trabalho bastante com a questão não digo mais água subterrânea, hoje eu trabalho muito mais com a questão da compreensão da movimentação da água dentro do ciclo hidrológico, com o uso de traçadores, e o outro pesquisador, ele trabalha muito mais na questão química e de biodisponibilidade de alguns metais em ambientes aquáticos. Então, a gente tem uma forte atuação nessa área de recursos hídricos, né? Muito legal, muito legal. A Sâmia está por aí ainda? Desculpa perguntar. Não, a Sâmia se aposentou já tem uns 6, 7 anos, mais ou menos. Faz algum tempo que eu não a vejo. Eu também, mas quando eu estava aí, ela estava se aposentando, é verdade. Sim. O que é hidrologia isotópica, para quem não sabe? Que é um tema muito legal, né? Conta para a gente as aplicações, né, dos traçadores. Você está fazendo não só com água subterrânea, você está trabalhando no ciclo hidrológico como um todo. Conta para a gente aí, conta a história da Amazônia, que é interessante também, por favor. Bom, vamos lá. A hidrologia isotópica, ele é um ramo da hidrologia, e na hidrologia eu incluo também a hidrogeologia, que utiliza isótopos estáveis ou radioativos para determinar caminhos percorridos pela água, processos que ocorrem dentro do ciclo hidrológico ou tempo de residência das águas dentro desses compartimentos. Então, a gente trabalha basicamente com 2 tipos de isótopos. Os isótopos estáveis, que a gente pode dizer que são conservativos e que produzem assinaturas ou impressões digitais isotópicas características que podem identificar processos sofridos pela água, no caso dos isótopos de hidrogênio e oxigênio, que são os constituintes da água, ou relações entre o meio físico com a água. Então, no caso, o meio físico pode ser o meio físico rochoso, os aquíferos, então a gente tem os isótopos de carbono, por exemplo, que mostram as interações entre água e rocha, ou os isótopos de nitrogênio, que são bastante utilizados para a questão da ação antrópica sobre os recursos hídricos, ou os isótopos que são os traçadores de idade ou os determinadores de idade, que são os isótopos radioativos. Então, a gente tem trabalhado um pouco com tanto carbono 14 para determinação de idades, como outros isótopos, como os de gases nobres, que têm uma possibilidade de aplicação um pouco mais abrangente. A ideia da hidrologia isotópica, eu acho que ela pode ser resumida numa frase que é tentar contar uma história a respeito do que aconteceu com a água, de onde ela veio, quais foram as condições climáticas que estavam impostas no momento da recarga, qual foi a interação que ela teve com a rocha ou com o meio físico, até ela chegar naquele ponto onde a gente coletou a amostra, né? Ô, Didier, para quem não sabe, o que é o isótopo estável? Um isótopo estável é um elemento químico. Um átomo ele é constituído por, basicamente, nêutrons, prótons e elétrons. O isótopo ele tem o mesmo número de nêutrons, de prótons, com um número de nêutrons diferentes. Então, ele pode ter, por exemplo, no caso do hidrogênio, ele tem um próton, que é o hidrogênio 1, ou ele tem um próton e o nêutron, que é o deutério. Então, ele tem massas diferentes. Ele se diferencia por conta
dos pesos atômicos diferentes, né? Então, ele tem um número de nêutrons, que são as cargas elétricas neutras, no seu núcleo, que o distinguem entre si. Entendi, entendi. E como é que você compara isso com a presença do hidrogênio? Como é que você compara isso para contar a história da água? Basicamente, em função dessa diferença de massa, o que, no caso dos isótopos de hidrogênio e oxigênio, durante o processo de transformação, de mudança de fase, então de evaporação ou de precipitação da água, em função da temperatura, em função das condições ambientais, você tem o que a gente chama de fracionamento. Então, existe uma divisão entre o que são a água mais pesada e a água mais leve. E medindo a proporção entre os átomos mais leves e os átomos mais pesados, a gente consegue diferenciar processos e contar essa história da água. Então, os isótopos eles são capazes de imprimir isso que eu comentei, que é a questão da assinatura digital única. Uma condição climática, por exemplo, vai favorecer ou vai permitir que a água tenha uma determinada composição isotópica que vai ser típica dessa condição e que vai permitir a gente associar, então, a condições climáticas, a processos de evaporação, ou algum outro tipo de processo que ocorra ao longo da movimentação da água no ciclo hidrológico. É isso mesmo. Então, os estáveis é aquela história, eles permanecem estáveis, não tem decaimento, a quantidade basicamente é a mesma, né? Só que você tem mais, vamos dizer assim, o mais gordinho, o mais pesado e o mais leve, né? Quem tem mais nêutrons, ele é mais pesado e eles vão se separando dependendo do estado, você consegue contar. Interessante. Exatamente. Basicamente, eu sempre brinco o seguinte, a minha primeira aula eu falo, olha, o conceito básico é o pesado desce e o leve sobe. Se você entendeu isso, você vai se dar muito bem na... Exatamente, porque se evapora... Se evapora o leve. E se chove, chove o pesado. É isso aí. Então, enriquece nos pesados na chuva, ele desce, e o outro... É bem isso mesmo. Fica mais leve. Essa é uma relação muito legal. Já os não estáveis, os instáveis radiativos, eles mudam, não é isso? Isso, exatamente. A configuração do núcleo faz com que exista um número tão grande de nêutrons lá dentro que eles não conseguem se manter unidos. Então, eles têm que sofrer um processo de transformação, que a gente chama de decaimento radioativo, e eles se transformam em um outro elemento, ou em dois outros elementos, e a partir dessas medições a gente consegue determinar, conhecendo o tempo de decaimento, consegue determinar as idades, vamos chamar assim, dentro do ciclo hidrológico, né? É muito legal, muito legal. E como é que a determinação das idades pode, então, ajudar a gente usar melhor a água subterrânea, por exemplo, ou usar melhor a água como um todo no ciclo hidrológico? Bom, basicamente, a utilização da água de uma maneira sustentável, ela precisa de que a taxa de retirada ela seja compatível com a taxa de renovação. Então, quando a gente tem um sistema muito ativo, no qual a recarga ou a infiltração de água ocorre em grandes quantidades e a saída ocorre também em grandes quantidades, a gente consegue ter tempos de residência mais curtos. Então, é muito mais fácil você utilizar esse recurso sem que você cause um esgotamento do reservatório, do aquífero. A ideia é assim, se tem uma caixa d'água, está entrando água, está abrindo torneira aqui, até o máximo, se a água da torneira equivaler a da entrada, o nível da caixa continua o mesmo. Continua o mesmo, exatamente. Se você abre mais torneiras, ele começa a diminuir. É isso. Sim. Acabar. E se você tem uma torneira de entrada que é muito pequenininha, o tempo de residência da água dentro dessa caixa d'água vai ser muito grande. Então, conhecer essa informação, ela para mim, eu acho que ela é vital para a gente poder, mesmo no caso de águas muito antigas, quando a gente sabe que 90% de toda a água subterrânea do mundo tem mais do que 50 anos de tempo de residência, é importante a gente saber qual a taxa de renovação daquele determinado aquífero para
ter algum controle sobre a quantidade de água que a gente pode bombear. É evidente que se a gente tem uma taxa de renovação muito pequena, a gente não pode sair indiscriminadamente fazendo poços, porque a gente vai esgotar aquele recurso e não vai aparecer outra água no lugar dessa que a gente retirou. Então, eu acho que a função primária disso, de determinar as idades, é exatamente fornecer alguns parâmetros de exploração, né? Exatamente. Hoje a gente fala muito de ESG, né? Environment Social and Governance, que envolve sustentabilidade, né? Exatamente. Sem você ter noção da idade, você não sabe de onde veio essa água, quanto tempo demora, e você pode fazer um trabalho insustentável, como é a maioria dos casos de uso de água, né? Não é sustentável, porque você não tem uma boa gestão. Interessante. Vamos lá. Em crise climática, né? Então, crise climática e crise hídrica são assuntos recorrentes atualmente, né? Na sua opinião, como as águas subterrâneas estão sendo impactadas pelas crises climáticas? E por que se ouve falar tão pouco das águas subterrâneas, né? Qual a solução para a gente minimizar os problemas relacionados à crise hídrica? Bom, a gente tem que considerar que boa parte da água disponível para consumo e que está sendo utilizada vem da água subterrânea. Então, ainda ela é invisível e porque as pessoas não têm uma consciência, preferem não enxergar aquilo que está embaixo do tapete, né? O dia que a gente conseguir levantar esse tapete e mostrar embaixo do tapete tem isso daqui, talvez a gente consiga fazer com que a água subterrânea seja um assunto mais visível. Eu participei do projeto Guarani nos anos 2007 a 2009, 2010, e eu vi algumas experiências de divulgação bastante interessantes. Eu acho que foi um momento, pelo menos em algumas cidades, Ribeirão Preto especificamente, onde se discutiu muito água subterrânea. E isso criou uma consciência nas pessoas da importância da preservação. Então, essas ações de divulgação midiáticas, às vezes, elas são importantes, é que a gente ainda não conseguiu, eu acho que as pessoas que trabalham com água subterrânea, primeiro, elas são tão invisíveis quanto as águas subterrâneas, né? São poucas as pessoas que gostam de aparecer. Gostei. E segundo, a gente é pouca gente. Se a gente tivesse um número, por exemplo, comparando o número de pessoas que trabalham com água subterrânea comparado a quem trabalha com águas superficiais, a gente é muito menor do que esse pessoal. Então, a gente tem uma massa não de conhecimento, mas uma massa de pessoas, um volume de pessoas menor para fazer barulho, né? A gente precisa fazer um pouco mais de barulho. Concordo com você, parcialmente. Eu acho que a gente pode fazer bastante barulho com um grupo pequeno também, se a gente se organizar e trabalhar. Sim. Dá para fazer. Concordo com você. Então, mas você acha que isso aí... eu concordo com você parcialmente, como eu estava falando, tanto que eu montei o Instituto Água Sustentável, minha ideia é fazer divulgação de conceitos. Não só água subterrânea, absolutamente as pessoas não conhecem. Pouca gente sabe de verdade o que é. Ou, quando tem um poço, nem sabe direito do que se trata, só sabe que vem uma água, né, que Deus traz e ponto, né? Mas educação não ajuda para a gente fazer uma divulgação e educação, porque senão... Ajudaria, eu acho que sim. Eu acho que a discussão sobre água, ela tem que começar lá na pré-escola. E esses conceitos básicos de interconexão, por exemplo, da dependência da água subterrânea, da água superficial e da água subterrânea do regime climático, ele tem que ser conversado e ele tem que ser apresentado para as crianças desde lá da pré-escola. Tem alguns trabalhos que são bem interessantes nessa questão de como conversar isso daí com crianças, né? Criança é o ser humano mais fantástico que existe, porque ele está permeável a toda novidade, e tudo é bonito, e tudo é... Então, se a gente conseguir
chegar, ou se isso começar a fazer parte da pauta a ser discutida em sala de aula, eu acho que a gente vai começar a ficar muito mais visível. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu sei que criança, é o que você falou, é uma beleza, aprende super rapidamente, né? E influencia os pais, né? Sim, são excelentes influenciadores. A gente vive numa sociedade de influenciadores, então eu acho que eles são. E tem uma coisa bem interessante que eu acho que a gente passou mais ou menos por isso, e que está mudando um pouco, e que eu acho que esse trabalho com criança pode ajudar, é que a gente sempre viu as águas como compartimentos isolados, né? Então, quem trabalhava com chuva era meteorologista, quem trabalhava com água superficial era hidrólogo, e quem trabalhava hidrologista, ou engenheiro hidráulico, ou hidrólogo, e quem trabalhava com água subterrânea era geólogo. O que eu tenho visto hoje é que, primeiro, esses três compartimentos e mais os oceanos, eles estão intimamente interligados. Então, a gente não pode dissociar esse conhecimento sem agregar todas essas pessoas. E eu colocaria hoje mais um quarto elemento, ou um quinto elemento nisso daí, que é o pessoal da sociologia e o pessoal da área de humanas, da área de economia e da área de direito também, né? Não dá mais para pensar em água subterrânea como uma caixinha do ciclo hidrológico que está embaixo da terra, mas não, ela está conectada com os rios, ela está conectada com os oceanos, ela depende do regime de chuva, as mudanças climáticas vão impactar na questão de renovação, e a gente tem visto muito isso. Então, eu acho que hoje a possibilidade da gente estar enxergando o conjunto da obra pode fazer com que a gente mude um pouco essa questão da educação infantil, né? Eu espero que sim. Você falou do ciclo hidrológico, deixa eu voltar atrás aí. Conta para a gente a história lá da Amazônia, qual que é a ideia de fazer um trabalho com aquela torre alta lá? Torriato? Bom, isso vem bem há algum tempo já. Desde 2013, eu venho trabalhando com isótopos estáveis de hidrogênio e oxigênio na precipitação, aqui em Rio Claro. Então, a gente está devagarzinho entendendo um pouco os mecanismos de formação da chuva e como eles controlam a composição isotópica. E recentemente a gente viu, tem um aluno que está terminando o doutorado dele, e a gente está vendo uma coisa que já era levantada pelos meteorologistas e pelo pessoal da hidrologia isotópica nessa área de chuva, que é a importância das chuvas convectivas. O que são as chuvas convectivas? São aquelas chuvas aquelas trombas d'água que acontecem, né? E elas têm um processo elas vão ser as chuvas que vão ser mais recorrentes, ou vêm sendo já mais recorrentes por conta do aumento da temperatura. Então, você tem uma circulação de energia maior e uma movimentação de vapor maior, e você cria essas chuvas de grande intensidade e focadas em um único ponto e em um único momento. Então, é o que a gente está vendo agora, todos esses acidentes que acabaram acontecendo no Rio de Janeiro, Vitória e etc, etc. Basicamente, Belo Horizonte é outro lugar bastante afetado por isso. Recife, e isso a gente também tem visto a importância da Amazônia na formação não na formação desse processo, mas na questão da geração de vapor para a chuva que está vindo para cá. Isso já é bastante conhecido, é a teoria dos rios voadores, tal. E a gente tem uma possibilidade de compreensão como é que esse processo, essa formação dessas chuvas convectivas, essa potência energética e de fluxo de água acontece num ambiente pristino, num ambiente praticamente não modificado, que é o ambiente da Amazônia. E, no fundo, entender esse processo convectivo lá na Amazônia, essa é a ideia de trabalhar com as torres, as altas torres da Amazônia, é exatamente entender essa questão da dinâmica. O quanto é que a floresta
impacta no volume de água que é levado para a atmosfera e que, em última instância, vai acabar alimentando todo o sistema de chuva aqui na região centro-oeste e sul-sudeste do país, né? Então, entender isso lá na Amazônia, eu acho que é fundamental para a gente compreender um pouco a importância, compreender mais ainda a importância da Amazônia para o nosso regime climático, né? Como essa Legal. bomba de recirculação de água, né? Como é que você faz? Você coleta a amostra? Conta para mim aí, qual que é o princípio? A ideia é, essas torres, elas estão todas instrumentadas, então a gente consegue medir os fluxos de vapor, quanto de vapor está subindo. E a gente usa um radar meteorológico, um microradar, que ele lê, através da emissão de uma onda, qual é a estrutura da nuvem. Então, a gente consegue diferenciar o que é uma nuvem ou uma chuva bem organizada, que seria uma chuva estratiforme, aquela chuva que vai leve, ela dura bastante, ou uma chuva onde você tem essa energia ou essa bagunça, vamos dizer assim. A gente conseguiria, acoplando essas duas informações e mais as informações dos isótopos, a gente consegue exatamente entender o processo de formação. É um pouco fora da área de geologia, fora da área de hidrogeologia, mas eu acho que tem muito a ver com a questão de compreender também os mecanismos de recarga, né? Que Sim. tipo de chuva acaba recarregando os aquíferos, né? Não, é muito legal, é muito legal. E, na verdade, os conceitos básicos a gente tem, né? O pessoal Sim, que os conceitos já... básicos a gente tem, exatamente. É, Aí é bem, assim, esse é o processo científico, é esse. Você começa a levantar algumas perguntas, tentar responder algumas coisas e você se vê trabalhando com uma coisa com a qual você nunca esperaria estar é, trabalhando, né? E a água, ela tem esse, tá em essa tudo, né? possibilidade, ela está em tudo. Tá em tudo. Você acaba, É. é verdade, é verdade. A gente tem visto isso, um monte de gente que tem conhecimentos que são parecidos, né? Porque os princípios são conhecidos para a gente e trabalham em áreas, foi o que eu falei no começo, trabalham em áreas que a gente nem sabe e que são tão próximas no final das contas, né? Interessante. Exatamente. É. Deixa E isso é bem interessante também. Eu tenho tido bastante contato com o pessoal da meteorologia e eles, vários deles têm algumas reticências em utilizar os isótopos, né? Porque eles entendem o processo da chuva como um processo físico que não pode particionar a água de maneira diferente, né? Então, eu acho que acaba juntando conhecimentos para produzir alguma coisa nova, né? Não, isso o bonito de pesquisa é isso, né? É você Sim. entrar nessas áreas e descobrir coisas que aparentemente poderiam ter sido feitas, mas bem legal, bem legal. Vamos mudar um pouco de assunto, que é outro assunto que você também trabalhou bastante e entende. Vamos falar de nitrato, contaminação de água subterrânea por nitrato. Conta um pouco para a gente se os impactos de nitrato, se há tratamento. Para quem não sabe, nitrato é provavelmente o maior contaminante de águas subterrâneas que existe, né? As pessoas, quem não é da área, não dá muita atenção para o assunto, mas é extremamente importante. Fala para a gente, eu diria, é um cara que entende muito do assunto. Bom, trabalhei um pouco, não muito com nitrato, mas a gente sempre olhou essa questão da contaminação, eu acho que ela pode ser dividida em dois ambientes, né? No ambiente urbano, a gente viu vários problemas aqui no interior do estado de São Paulo, por conta até do próprio desenvolvimento das cidades. Recentemente, eu tive a oportunidade de ir para o meio oeste americano e eu vi coisas lá, assim, até um pouco inacreditáveis, né? Uma comunidade de umas 700, 800 pessoas, com um baita de um sistema de osmose reversa para tirar o nitrato para poder ter água para beber, porque eles tinham botado tanto fertilizante na água que a água deles estava contaminada, né? Então,
eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E, recentemente, uma pena que a pandemia não deixou a gente fazer um trabalho um pouco melhor, mas eu quero retomar isso. A gente trabalhou numa região aqui próxima a Rio Claro, onde houve uma conversão do uso da terra, que era basicamente café, citros, passou para cana-de-açúcar, e a gente começou a monitorar ou a mostrar água subterrânea, água de rio e também a água da descarga. A gente instalava piezômetros no leito do rio e a gente notou que em um determinado momento do ano as concentrações de nitrato no rio, que se mantiveram constantes ao longo do tempo que a gente fez essas coletas, eram maiores do que a água da descarga. E imediatamente após o momento que o pessoal fazia o corte da cana e fazia o lançamento da vinhaça para fazer a fertirrigação, você tinha um aumento na concentração dessa água da descarga no leito do rio, do nitrato, e ela passava a ser maior. E depois ela vinha decrescendo bem lentamente. Então, esse eu acho que a gente já sabia dessa conexão rio-aquífero. Esse é um tema que eu acho que é relevante para a gente também olhar, de novo, olhar não só a água subterrânea, mas também olhar a conexão da água subterrânea e como é que ela pode funcionar como um meio de transporte desse contaminante para a água de pequenos cursos d'água, principalmente em áreas onde o solo é mais arenoso, a geologia é mais arenosa, mas foi uma coisa que me chamou bastante a atenção. E você mede o fluxo da água que está vindo do aquífero para o rio e você vê a qualidade também, é isso? Exatamente. Instala pequeno, são o que a gente chama de são piezômetros, Dentro do rio, né? Você tem um leito arenoso, a gente instala e crava esse piezômetro lá, faz a coleta e você instala o sistema de manômetro, né? Um tubo U com óleo e água, e você consegue ver a diferença de carga da água que tá chegando no rio. É uma coisa que a pandemia atrapalhou bastante, mas eu quero retomar isso daí porque eu acho que é uma situação que precisa ser olhada com mais carinho, principalmente nessas áreas onde a cana está começando a entrar agora, né? E a gente sabe que se houver um acúmulo muito grande de nitrogênio no solo, esse nitrogênio ele pode levar a situações como essa que a gente tem no meio oeste americano, né? Ou na fronteira Canadá e Estados Unidos, que é um problema seríssimo, né? Eu acho que vale a pena você dar uma olhada. A gente tem um material que a gente vai publicar aí, um livro, uma técnica relativamente nova que o pessoal está usando, que é... Você sabe como funciona o TDR, Time Domain Reflectometry? Aqui? Sim. Então, aquele princípio é mais ou menos aquele princípio, só que é feito num fio, numa fibra ótica. Ao invés de você usar o campo do TDR, você usa o sinal que está indo e você tem algumas ranhuras na fibra que devolve o sinal e você consegue medir a relação dela com o meio externo. E você consegue colocar uma fibra atravessando o rio, por exemplo, e você mede a vazão que está chegando, porque você consegue medir por diferentes temperaturas. É muito legal, relativamente barato, né? E você tem tempo real disso daí para monitorar tudo. Muito legal. Bom, tem as possibilidades de estudo e de monitoramento dessa interação rio-aquífera são fantásticas. Sim. Hoje era um dia perfeito, tá frio, né? Uma câmara termal eu consigo determinar facilmente locais onde está tendo descarga de água subterrânea. A câmara termal é mais caro do que o TDR, mas... O TDR é mais chato de medir. Sim, mas funciona. Mas esse com fibra ótica, você não vai ter que fazer nada. Você vai medir. Você deixa ele ao longo do ele vai. Ainda é novo, então não está tão barato, mas ele vai ser um negócio bem, bem barato. Não, eu acho que as tecnologias, Everton, elas estão aí para ser utilizadas, né? Eu lembro, sei lá, talvez uns 10 anos atrás, uma pessoa me perguntou: eu trabalho muito bem com sensoriamento remoto,
e eu queria fazer um doutorado, mas eu queria trabalhar com águas subterrâneas. Há 10 anos atrás, ninguém falava em sensoriamento remoto e águas subterrâneas. Hoje é um verdade. assunto corriqueiro, né? Então, eu acho que são coisas. A Essas tecnologia está aí para ser usada. essas técnicas, essa mesma técnica vai dar para você medir direto no poço, por exemplo, um poço de água onde tem as entradas por fratura, É? vai ficar muito mais fácil. Muito mais. Sim, Hoje sim. você faz uma filmagem, mas você não tem uma mensuração boa, né? Isso Não, vai começar. você tem semi-qualitativo, você não tem É, um quantitativo, não dá nem para falar em semi-quantitativo, não né? Você dá, tem. não dá. É difícil. Para você fazer, você tem que fazer Packer, é um trabalho super difícil. Vai melhorar muito. Não, com Não, certeza. tem trabalho legal. Vamos voltar só para terminar o nitrato. Mas na sua experiência com nitrato, você também faz trabalho com nitrato com isótopo de nitrogênio ou não? Não, nunca trabalhei com isótopos de nitrogênio, mas tem uma aplicação na diferenciação do tipo de fonte de contaminação. Existe essa capacidade em função exatamente desse fracionamento e dos processos físico-químicos, né? Das reações de nitrificação ou da origem do contaminante. Então, por exemplo, contaminantes químicos, fertilizantes químicos, que basicamente são produzidos a partir ou do nitrogênio processado da atmosfera, tem uma composição isotópica distinta dos compostos nitrogenados de origem orgânica, né? Que seriam os aminoácidos, etc. Então, você consegue diferenciar o tipo de contaminante que foi aplicado, além de outras aplicações, né? Mas essa é uma aplicação para hidrologia bastante clássica, né? É verdade, é verdade. Não, é legal. Esse assunto É tem. uma pena que a gente não tenha ainda um parque laboratorial capaz de suprir todas as necessidades que a gente tem, especialmente com esse tipo de isótopo, né? Eu acho que no Brasil, nitrogênio, ninguém faz nitrogênio em água ainda, tem que mandar para fora do Brasil ainda. Não, várias coisas não se faz direito aqui ainda, né? Não tem um mercado pequeno. É, Mas é, mesmo fora o mercado é pequeno, eu não sei se o problema. Eu sou um entusiasta de isótopos muito grande. Eu gosto, acho que teria que ter um uso muito maior. Várias das análises. Primeiro, se você usa mais, o preço das análises cai, o que é bem-vindo. Né? Mas eu não sei qual que é a limitação. Acho que as pessoas não entenderem como funciona. Porque eu acho você que está com uma concentração direta, você só compara com uma tabelinha, você já tem alguma coisa. sim, sim. Normalmente, basicamente, é um estudo comparativo, né? É lógico que você pode dar essa informação para várias pessoas e algumas vão olhar uma coisa, outras vão olhar outra coisa. Em relação, primeiro existe um custo de implantação de laboratório que é considerável. E em segundo lugar, existe no Brasil e no mundo inteiro um histórico de aplicação desses isótopos para outras áreas, né? No caso de nitrogênio e carbono, muito mais para alimentos e a produção agrícola propriamente dita do que para essa questão da contaminação. Acho que esse é o grande problema. Você tem o equipamento aqui no Brasil, mas você não tem o grupo de pesquisa que está voltado para esse tema, né? Ele teria capacidade de fazer, mas às vezes não tem interesse em mudar a linha de pesquisa, né? O cara vem dirigindo um Fusca a vida inteira, ele vai continuar dirigindo um Fusca, né? Mas eu penso até que isso aí deveria ser não só para pesquisa, mas muito mais comercial. Tem muita Sim, aplicação sim, direta, sim. né? Eu sempre lembro de uma história engraçada que o Jim Barker me contava. Ele trabalhava no laboratório dele, tinha um pessoal que trabalhava com isótopos lá. E uma vez teve uma demanda, porque o pessoal falsifica vinhos caríssimos, né? O cara falsifica. Pega, mistura lá e quem compra, não sabe, um vinho custa, sei lá, $3.000, tem vinho muito mais caro que isso, né? E uma vez veio uma demanda para eles, para comparar por isótopos, né? Para ver se o vinho era falsificado comparado com o vinho original, né?
Então ele falou assim, e aí o cara pediu 12 garrafas de vinho do Bonner para medir, sendo que a quantidade de amostra que ele precisava era mínima, né? Tudo bem, velho. Mas eu preciso da amostra. O cara não vai tirar 20 ml para mandar para você Exatamente. e manda Exatamente. garrafa. E as outras 12 vai fazer o quê? Vou beber, né? Lógico. Não, o que sobrou nas 12, né? Porque você tira uma amostra, o resto você não vai deixar virar vinagre. Eu acho que não faz o menor sentido. Né? Não, mas essa é uma aplicação, essa questão de falsificação, que está muito forte aqui no Brasil. Tem um apoio da Polícia Federal em vários segmentos, seja na área de alimentos, seja na área de drogas. Então, a comunidade isotópica ela está tendo um pouco que se virar também, né? Como assim? Fala você falou lá, conversou comigo uma vez sobre ossos. Conta para a gente essa história do... Basicamente, o que a gente é? A gente é o que a gente come e o que a gente bebe. Tudo tem muito a ver com a origem geográfica. Então, a geologia e o tipo de solo e o tipo de água que a gente bebe vão imprimir assinaturas isotópicas muito claras em qualquer tecido duro ou tecido mole, no cabelo ou nos ossos, no dente. Então, você consegue, de alguma maneira, rastrear. Se você tiver você consegue, vamos lá, vamos terminar primeiro esse raciocínio. Você consegue rastrear a origem da pessoa. Evidentemente que para fazer isso, você precisa daquilo que a gente chama da informação básica, né? Então, você precisa de mapas de distribuição de razões isotópicas de solo, de água, de sedimento, para poder fazer um cruzamento. Olha, esse cara aqui, ele passou por esse lugar. Como é que eu sei? Eu peguei o cabelo dele e eu vi que cada pedaço do cabelo tinha uma assinatura isotópica diferente em função da água que ele bebeu. Então, conhecendo as variações na assinatura isotópica da água, eu consigo fazer uma identificação de pessoas antigas ou pessoas desaparecidas. Isso é uma aplicação bastante conhecida. Rotas de migração de povos antigos na área de arqueologia. Então, você vê, aí eu estou falando de água e civilização, né? Civilização, Então, é verdade. tem... Muito legal. Esse Muito link legal. é bem interessante. Não precisa ser só de ser humano, pode ser de fóssil, né? Pode ser de fóssil. Eu tenho um trabalho que eu li que era rotas de comércio de esculturas de alabastro, que basicamente alabastro egípcio. Então, sabendo da onde você tinha as pedreiras na Idade Média e no período romano, eles conseguiram estabelecer as rotas de comércio que existiam naquele tempo, daquele tipo de produção artística, né? É sensacional, né? Para quem gosta de ciência, é sensacional. Porque, e gosta de história, e entender o que aconteceu. História, você liga, exatamente. E as pessoas não enxergam que a água faz parte disso daí, porque sem água não teria ocorrido nada disso, né? Muito interessante. Não, eu acho que tem uma coisa bem interessante a gente pensar que os primeiros agrupamentos humanos, eles estão associados aos grandes rios, né? Claro. A presença de água. Sem água... Não vai. Muito não legal. Vai. Vamos lá, o nosso tempo está terminando. Vamos lá, para finalizar, como é que a gente consegue, ou como a gente pode tentar tornar as águas subterrâneas visíveis? Eu acho que elas são visíveis. O problema elas são visíveis para poucas pessoas. Eu acho que realmente é aquele trabalho que a gente comentou lá no início, né? De um pouco de educação e de conscientização das pessoas entenderem de onde vem a água que eles estão bebendo, né? É evidente que a gente não tem o poder midiático que os grandes rios têm, porque a gente não tem nem material como é que chama? De vídeo para mostrar, Claro. Mas eu acho que esse trabalho de formiguinha que você está fazendo, que a gente tenta fazer na academia, que outras pessoas fazem, já começa a
a fazer com que as pessoas enxerguem isso, né? Até outro dia fui comprar uma água mineral e aí eu olhei o rótulo e tal, aí o cara falou, mas por que você olha o rótulo da água mineral, né? Aí eu comecei a contar a história do que eu estava vendo ali, o cara falou, nossa, mas tudo isso? Como é que você sabe de tudo isso? Eu falei, não, eu sou geólogo, eu trabalho com água. Então, e ele gostou da história, ele falou, a próxima vez que você vier aqui, você me conta mais um pouquinho. Então, eu acho que esse trabalho de formiguinha aí, ele vai importante. fazer. É importante. Bem Exatamente. importante. É muito, muito importante. As pessoas, eu também, claro, isso a gente chama de que deformação profissional. Olhar, pegar água mineral e não olhar, não olhar a composição. Não olhar a composição, você está torcendo para que aquilo que está no rótulo seja o que você está represente aquilo que está dentro da garrafa, né? Porque daí já é outra história, né? E aí entra também os isótopos para ver se tem falsificação ou não, né? É verdade, é verdade. Os isótopos. Vamos ver, os isótopos estão andando, a gente vai fazer. Nós vamos lançar o livro lá do Roger Diamond, que você conhece, sobre isótopos estáveis, né? Já está com fase quase de acabamento. Vamos ver se você colabora com a gente aí com algum livro, se quiser escrever alguma coisa sobre a Amazônia, seria muito legal, hein? Vamos tentar montar alguma coisa, essas parcerias. O problema é arrumar tempo, exatamente. Mas o tempo, quem faz o tempo é a gente, né? Então, você deixa de fazer algumas coisas para fazer outras coisas e assim caminha a humanidade. Beleza, ótimo. A gente teve o prazer de falar com o Didier aqui. É um assunto muito legal, que eu tenho certeza que vai gerar outras entrevistas. Só a história dele falar dos isótopos, contando a história aí, já abriu vários caminhos. Eu sei que quem está assistindo já vai viajar na ideia e no conhecimento, que essa é a ideia do nosso trabalho aqui, né? Mostrar que com água a gente consegue falar de qualquer assunto. Isso é o mais importante. Didier, por favor, muito obrigado. Muito legal conversar com você, como sempre. Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente, né? Para a gente bater um papo com vinho, com uma cerveja. Aí você pode datar a cerveja para a gente também, não tem problema nenhum. Tá? Espero que sim. Faz suas considerações finais para a gente, por favor. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Sempre bom falar daquilo que a gente gosta de fazer, né? A gente não faz... Se não gostasse, a gente não estaria aqui. E aproveitar para convidar as pessoas, quem estiver assistindo, tiver interesse de conhecer um pouco mais a comunidade ou o meio Águas Subterrâneas do Brasil, convidar a todos para participar do 22º Congresso de Águas Subterrâneas. Vai acontecer em São Paulo, no Espaço Arca, entre os dias 2 e 5 de agosto. Tem uma feira do setor, que eu acho que esse é um grande diferencial da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, que ela consegue unir em torno de um mesmo tema, a comunidade científica e o meio empresarial, e eu acho que é uma parceria que tem dado certo, ainda que existam algumas diferenças, mas as divergências elas são necessárias para o crescimento. E eu convido a todos que tiverem interesse, a feira é aberta, não precisa fazer inscrição, é só ir fazer a visita. Alguns expositores vão ter a cerveja, vão ter os produtos. Eu acho que vai ser um espaço bem legal aí para divulgar um pouco a água subterrânea. Mais um espaço para a gente divulgar a água subterrânea. Sim, legal, para a gente se encontrar lá, bater papo, né? Bom, é de graça a feira, é só chegar e entrar, não tem contraindicação, você vai se divertir. De maneira nenhuma. Muito legal. Didier, foi um prazer ter você aqui com a gente. O seu trabalho é muito legal. Mantenha a gente informado aqui quando você tiver alguma coisa legal. A gente ajuda a divulgar, porque o trabalho é muito, muito interessante. Tá bom? Obrigado. Beleza. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.